Eu sempre digo o seguinte, a coisa mais difícil na vida é a gente conseguir falar de nós mesmos. Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente quer criar uma autoridade, a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a gente acaba não sendo nada, porque quem define isso são as pessoas. E quando a gente está no mundo, a gente vai percebendo que cada passo dado, a gente vai aprendendo com alguém que a gente tem que se colocar à disposição das pessoas para que elas identifiquem em você o que você tem de melhor. E quando a gente fala sobre empresas que elas vão fazer eventos, ou você, às vezes você vai para uma festa e você quer ser apresentado por alguém, nada melhor do que você ter uma pessoa específica para isso. E hoje o nosso convidado é um cara que ele vai te explicar exatamente como funciona isso daí. Mas antes, não dá para começar esse podcast sem ele, né? Quem? Ele? Não. Não, é ele me aqui, ajuda. Senão não vai, né? Você tá bonzinho? Bora, vamos que Bom vamos. demais. Essa semana vai ser corrida, hein? Cara, tô empolgado. Olha, mas um clima incrível, porque esse cara, ele é vibrante. Assim, ele é famoso. É, assim. Cara, não, eu assisti muito esse cara na televisão. Global. Global, olha lá. Global. E assim, ele tem uma coisa que é aquilo que eu estava falando, que é mais importante de tudo. Ele é o cara que ele vai estudar todo um processo para ir lá e entregar o melhor dentro de um evento. Sim. E isso, hoje a gente vê que existe uma importância em ter essas pessoas. Uhum. E eu vejo que muita empresa, às vezes, elas não têm essa sacada. E aí que está o segredo, né? Quando você tem alguém assim, o evento se torna extraordinário. Então, nós estamos com ele aqui, o Tuco da Grande Família. Grande Tuco. É isso? É isso, muito obrigado, gente, pelo convite. Eu até falei daquele jeito, né? Pra quem me conhece, eu sou o Tuco. Pra quem não me conhece, eu continuo sendo filho do Linneu e da Dona Nê e cunhado do Agostinho. Prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Né, ter a oportunidade de falar um pouquinho dessa história. Minha história que mudou bastante, viu, gente? O cara que começou ali na logística. Não, e o legal é que o primeiro livro lá atrás, tá, gente? Eu vou contar essa história depois. Mas o primeiro livro eu conto a minha história de como que eu cheguei em São Paulo. Sou baiano. Oi. Né? Baiano. Cheguei aqui em São Paulo, eu sou um daqueles nordestinos que vinham buscar uma vida melhor que em São Paulo, né? Então eu sou dessa leva de pessoas. E a minha história, ela começa quando a minha mãe, Donana, querida Donana, eu sou caçula de 4 filhos, eu tinha uma irmã que tinha paralisia infantil. E naquela época, era sentença de morte, você tinha data de validade. Infelizmente, minha irmã faleceu com 15 anos. Quando minha irmã faleceu, minha mãe lá com os 3 filhos que restou e meu pai trabalhando de porteiro em São Paulo. Então a gente tinha, os nordestinos vinham aqui, ficavam um pouco, ganhavam um dinheirinho, voltava, porque naquela época, você chegava no aeroporto ou na rodoviária, já tinha gente com placa te oferecendo emprego, então era muito mais fácil. Então meu pai vinha, voltava. Então a gente sempre tinha aquelas limitações de necessidades. Quando minha irmã faleceu, minha mãe, Donana, que eu falo que é a nossa heroína, não quero mais passar por isso. Pegou os 3 filhos, veio para São Paulo sem avisar meu pai, Gontijo, aquele Gontijo amarelo, vocês conhecem? Aquele ônibus que atravessa a Bahia inteira, hoje. Né? E aí a gente veio pra cá, chegou aqui, bateu na porta do meu pai, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, não teve jeito, não tinha dinheiro pra voltar, e eu falo que dia 1º de maio de 94, dia da morte do Ayrton Senna, a gente perdeu um ídolo, mas eu digo que foi quando minha vida começou. Porque é aqui que a gente começou a ter mais oportunidades, né, de trabalho, de poder. Eu até falo que lá atrás, naquela época, meu sonho era não precisar dividir um ovo em 3 pessoas. Eu falei, assim que a gente chegou em São Paulo, esse sonho já estava resolvido, né? Porque a vida era outra, querendo ou não. E aí eu comecei a trabalhar em metalúrgica, Eu comecei primeiramente como empacotador no Santa Luzia da Alameda Lorena. Uau. Né, o mercado, ganhando caixinha. Eu até me lembro que eu ganhava caixinha. Já teve vez de eu ganhar de uma vez o salário do mês. Uau. R$97 era o salário do mês. E aí você ia levar sacola e tal, levar o pessoal, fazer entrega na casa deles com aqueles carrinhos. E aí esse trabalho eu lembro quando eu ganhei o primeiro dinheiro, a primeira coisa que eu quis fazer foi comprar um cachorro quente, que eu nunca tinha comido, cara. Uau. Então assim, eu vim de outra realidade, né? Aí quando eu comecei a trabalhar em metalúrgica, o pessoal fala, pô, teve um rapaz lá que o nome dele é Alessandro, viu o potencial, eu até brinco, graças ao Deus do Excel, que eu resolvi fazer SOS Computadores, que meu pai foi em cima de mim, porque quando eu entrei nessa metalúrgica, prensa rústica. Uhum. Eu vi muita gente perder dedo, né? Perder mesmo. Não é igual hoje que você tem sensor pra tudo, e que até no elevador a gente brinca. Pá! Coragem danada, né? Vai fazer isso antigamente, você vê se sua mão não voa longe. Né? Então eu vi muito isso. Só que lá, eu já era bom no Excel, já fazia indicador.
Já criava, o que a gente vê hoje no Power BI, meu amigo, eu já entrava na guia desenvolvedor, colocava os botões, apertava o botão, o gráfico mudava, tal, já fazia uns negócios top. Aí eu comecei a aparecer, pouco tempo o cara falou, Tuco, sai da operação, vem mexer aqui com os nossos indicadores, operações, produção e tal. Entrou o supervisor novo, viu o potencial em mim, Tuco, faz faculdade. Por que você não faz faculdade? Eu falo, porra, nome faculdade nunca foi falado na minha casa. Uau. Assim, é outra pegada. Mas aí, a importância de ter um mentor, alguém que te guia, né? Ele foi falando, a empresa paga 50% da faculdade. Aí eu comecei a fazer o quê? A mais barata. Logística. Onde? Uniradial Estácio. Que antigamente, inclusive, era em Cotia, era Europan. Aí a Uniradial comprou, fiz logística. E aí a visão... Eu tava vindo pra cá, eu tava até ouvindo de novo aquele livro O Segredo da Mente Milionária, né? Que fala da cabeça, que começa a mudar tudo. Então você vai aprendendo, vai absorvendo. Todos os dias que você aprende é uma nova versão tua que tá se formando. E aí eu comecei a trabalhar com logística. Comecei a trabalhar, não, eu ficava na área de logística, por enquanto eu ainda tava na operação, fazendo indicador e estudando. Mas aí todo dia eu ia parar de logística. Eu saía às 17, 5 horas, e a faculdade era às 19. Eu ia, tô fazendo logística. Isso aqui que eu aprendi lá, é isso mesmo? Eu ficava ali no meio. Aí um cara da logística saiu, apareceu a oportunidade pra mim. E aí eu saí da operação, finalmente comecei. E lá eu fiquei 8 anos, depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA. Hoje eu falo inglês, falo espanhol, etc. Trabalhei 15 anos nesse setor. Hoje eu ainda presto algumas consultorias. Mas assim, eu falo que é uma história de que você começa tendo uma vivência totalmente diferenciada, que o seu mundo é outro, mas com pessoas, né? Por isso que eu falo daquele contexto de amizades corporativas que muda, aumenta a receita e negócio, mas potencializa vidas. Sim. E esse é um exemplo que eu gosto de contar, de que potencializou vidas. Eu, como pessoa, eu mudei totalmente pelas oportunidades, mas não só pelas oportunidades. A maneira que eu aproveitei e fui atrás para transformar aquela nova oportunidade em algo maior. E aí, depois de 15 anos trabalhando com logística, pandemia, que mudou tudo. Eu sempre fui o cara da comunicação, bem comunicativo e tal, podcast há bastante tempo. E aí outras oportunidades surgiram, foi quando eu comecei a usar isso no palco, mestre de cerimônias, palestrante. Hoje eu tenho 5 palestras, mas eu falo que o palestrante, o segredo é ele entregar de forma diferenciada qualquer conteúdo. Então, se uma empresa fala, Tuco, você fala sobre isso? Falo. Tá. Eu preparo da melhor forma possível, né? Porque eu falo que o palestrante, eu falo que ele é um artista. Ele vai pro palco entregar performance. Porque assim, o instrutor, que é aquele cara que tá lá apresentando, eu falo a apresentação é diferente de palestra. O instrutor aprende para ensinar. O palestrante, ele vivencia para poder transformar a vida das pessoas através da sua performance. É um pouco diferente. Né? E a maneira que você entrega é o que faz a diferença para a pessoa conseguir conectar. Às vezes uma outra pessoa faz a mesma palestra e não conecta com o público igual você. Então por isso que eu falo, palestrar é diferente de treinar e ensinar. Né? E é isso que a gente precisa estar preparado para poder entregar o melhor através da comunicação.